Eu não sou um grande fã da primeira temporada de The Witcher, tanto em termos de produção, né, estética, coisa e tal, como também em como a história se colocou. O mesmo eu não posso dizer da segunda temporada. Houve sim um avanço, descomplicaram ali as tramóias principais e começaram a dar uma ideia de estarem pintando um cenário maior, um grande cenário. Mas tem um porém que me desagradou demais, eu vou comentar sobre isso e muito mais agora. Obviamente todos os comentários serão sem spoilers, tá? Aqui é uma crítica, então, crítica que se preza, não tem spoilers. Fique de boa com relação a isso. Um dos grandes problemas da temporada anterior foi a montagem das duas linhas temporais que deixou a história extremamente confusa. Veja bem, a gente estava entrando naquele universo e não tínhamos nenhuma obrigação de saber todos os pormenores dele, a ponto de entendermos a geografia e os costumes, por exemplo. Entregar uma história mais concisa, menor e direta foi o grande acerto do roteiro da segunda temporada. Ainda assim, há certa confusão nos diversos nomes que são despejados, como se fosse ali um pessoal que mora na nossa rua, como se fosse nossos vizinhos. Aí a gente não sabe que nomes são aqueles, né? A gente tem que ficar consultando algum livreto. E também incomoda esse ir e vir mágico dos personagens, que muitas vezes não tem tanto propósito a não ser tirá-los e colocá-los em uma cena de maneira muitas vezes forçada. Observem bem, se diminuir o escopo foi um acerto, diminuir mais ainda seria mais acertado ainda. Certas tramas, certos núcleos, certos temas geram pequenas consequências ao final da temporada, como por exemplo o núcleo da Fringilla, que eu acho que conseguiria tranquilamente ser todo resolvido em menos de um episódio e foi diluído por toda a temporada. Cada episódio tinha um pouquinho dele. A meu ver, é núcleo de uma nota só e com um objetivo bem simples que facilmente seria alcançado com menos tempo de tela. Outros pontos da série também sofrem desse mesmo tipo de problema. Entretanto, sem ficar entregando linhas temporais diferentes, a série trabalha muito bem o que eu acho que uma boa série precisa trabalhar, precisa entregar, ou seja, as possibilidades de lidar com aquela questão, com aquele tema, com aquele cenário. Quais são as possibilidades, no geral, que a gente pode tirar daqui? É isso, aquilo, outro. Então, tiramos? Sim. Então, pra mim, a série funciona. O que dá pra tirar daquela realidade, às vezes, é mais importante do que uma história correndo, assim, com muita pressa. E isso vai desde discussões até a estética. O Geralt tá presente ali pra nos entregar os embates, as lutas, a parte mais fantástica. Mas a Ciri, ela vem ser a sua companheira e nos entrega o que é ser alguém com ou sem poder naquela realidade. A pergunta é, já não bastam os títulos? A Ciri vem responder essa questão, e isso pra mim talvez seja o tema mais interessante da temporada como um todo. Cirilla, né, a Ciri, é uma personagem muito boa que vai sendo explorada sobre vários aspectos ao longo da temporada e que termina em alta, vendendo a ideia de que o próprio Geralt, ele é um coadjuvante na sua própria história, né, que teoricamente é a sua história, na verdade é dele porque ele é quem sabe mais ali dos meandros, dos caminhos, digamos assim, mas se não fosse isso, ele seria só mais um em toda aquela jornada e a Ciri seria a protagonista. Sabe quem pode ser protagonista dessa história? Você, olha só, você vem aqui, clica no se inscrever, né, e também deixa um joinha. Gente, o joinha é de graça, ajuda demais, faz com que eu tenha diversas temporadas aí pela frente. Então, clica no joinha e me ajuda a continuar o trabalho por aqui. Eu percebi que me vi muito atraído por alguns temas ali no meio da temporada por conta da animação A Lenda do Lobo, The Witcher, Lenda do Lobo no caso, né? Que conta a história da criação dos bruxos e um pouco mais da cultura deles. Essa animação, inclusive, está na Netflix. O Vesemir, por exemplo, é um personagem referência para quem viu a animação e apenas mais um para quem está só e somente só com a série. Entender o peso que ele tem, não só pro Geralt, mas também pros bruxos no geral, nos conduz aos melhores momentos do 5º, 6º e 7º episódios. Se a animação pode dar uma ideia de literalidade do texto que pode não agradar quem está para emergir e não para ter tudo explicado em detalhes. Em resumo, a série fala literalmente, ela conta, ela expõe o que já foi mostrado e mostrado de forma belíssima lá no filme animado. A jornada da Yennefer é talvez a mais reflexiva de todas, né? Junto com, obviamente, da Cirilla ali. Eu gosto como a personagem chegou ao ápice no final da primeira temporada, que também é o melhor momento dela, da temporada como um todo, mas depois teve que passar por novas provações, que é o que a gente vê aqui. E aí explora um fator primordial de quem usa magia naquele cenário, ou seja, o fato de que ela também te usa, não é só você que usa, né? E se
ela usa você, então você tem que ser afetado constantemente por isso. Dessa forma, temos a Yen e o Geralt separados pro bem de uma história que precisava de novos fatos para acontecer com uma certa maturidade. Maturidade essa que ainda está por vir 100%. Ao final, é muito fácil entender como a temporada é quase um setup para explorar ao extremo tudo que ainda está por vir ali em The Witcher. O principal, eu creio que foi feito. Há uma assinatura claríssima de como esse universo vai chegar para nós, ou seja, é muito provável que quem não gostou até agora não goste nunca mais, o contrário também é verdadeiro. E há também uma ideia muito grande de que o melhor está por vir, e uma ideia maior ainda que The Witcher pode ser episódico e que isso não vai ferir a força que tem esse cenário. Olha só, essa temporada nos entregou praticamente um grande problema só. Nada mais do que isso, às vezes umas ramificações dele, mas nada muito além disso. E mesmo assim conseguiu passear muito bem pelos corredores desse problema em questão. Poderia ser menor, como eu sugeri anteriormente no texto? Sim, poderia, mas eu acho que tá de bom tamanho, tá de bom tom. Ter melhorado a direção e principalmente os efeitos, concentrando mais a história em locais menores e que você consegue ter um manejo mais interessante da história, eu acho que é o suficiente para finalmente The Witcher ter um estilo em um nível muito bom ali para uma fantasia. Muito bom, nada de excelente também. The Witcher agrada, né? E eu acho que nem precisou de tanto para fazer isso dessa vez. Na primeira temporada, o exagero se fez muito presente e deixou vazar diversos erros. Aqui a história foi diferente. E como disse, por exemplo, lá um guardinha pro Jaskier, né? Que é o bardo. É preciso às vezes chegar na quarta estrofe para entender a história como um todo, para entender a música naquele caso. Eu creio que a gente tá na segunda ou terceira estrofe de uma história bem confusa, no geral confusa, colocando assim, mas que requer dedicação do ouvinte, né, no caso aqui do espectador, e também que começa a demonstrar bons frutos que vão ser colhidos talvez num vindouro final. É uma boa segunda temporada, se comparado com a primeira, é uma excelente segunda temporada. Enrola? Enrola, mas eu gostei bastante, mesmo assim.